E não é hora de ir embora, é hora de ouvir a palavra de Deus nesse momento, né? Tudo bem aí, Dudu? E o casamento, como é que tá? Tá? Conta pra gente. E bebê, quando é que vem? Vou fazer uma manhã mandar aqui agora. Aqui. Mas para ficar, cadê a Júlia? Tá lá em cima, tudo bem, Júlia? E ele é legal? Não foi 171 não, casou direitinho, né? Continua te tratando bem? Se não tratar, fala comigo, tá? Mas você não falou o bebê quando que é? Mas Jesus vai voltar logo, rapaz. Quem que está segurando mais, é você ou é ele? É acordo. É acordo. Quanto tempo vocês estão casados? 5? Ainda dá. Mais um mês dá para esperar. Estamos numa série de mensagens sobre a reforma religiosa que o rei Ezequias fez em Judá. As 6 primeiras mensagens compõem a primeira parte dessa série de mensagens e termina hoje. Nessa primeira parte nós estamos falando da cura e da restauração de Judá e das providências que aquele moço de 25 anos, Ezequias, quando assumiu o trono, ele fez logo no início do seu reinado. Ele reinou 29 anos. Mas nos primeiros meses do seu reinado, ele tomou providências para curar a nação, evidentemente porque ela estava doente. As próximas mensagens, a partir da semana que vem, na segunda parte dessa série de mensagens, nós vamos abordar as consequências dessa restauração. O que acontece depois de que pessoas são restauradas. E vamos tirar lições práticas para a nossa vida. Porque de alguma forma todos precisam de restauração. A Bíblia diz que todos pecaram e foram afastados da presença de Deus. Então todos precisam ser restaurados na sua vida com Deus. E depois, mesmo estando numa vida com Deus, nós estamos sujeitos àquelas aflições que Jesus falou: no mundo tereis aflições. E essas aflições trazem perdas para a nossa vida, trazem dores. E em alguns momentos, porque nós nunca estamos preparados para aquilo que sobrevém a nós de forma inesperada. Mesmo quando programamos, por exemplo, eu estava falando com o Dudu do casamento, quando eles casam, eles não estão preparados para casar, porque nunca tinham casado antes. Então eles não estavam preparados para casar. Quando nasce uma criança, aquela mãe, aquele pai não estão preparados para ser pai e mãe, porque nunca tinha nascido uma criança antes. E assim por diante. E nisso a gente comete erros. A gente tem falhas e em alguns momentos perdemos coisas por causa dos nossos erros. Então a restauração é uma necessidade do nosso cotidiano. Estar sendo restaurado ao estado original. Estar sendo restaurado ao primeiro amor lá de Apocalipse. Está sendo restaurado ao primeiro sentimento entre o marido e a mulher que os levou a se interessar um pelo outro ainda quando eram jovens e se conheceram. Ser restaurado no cuidado da família, ser restaurado nas finanças, enfim, nós precisamos sempre de restauração. Por isso eu prezo por essa mensagem e pela vida do rei Ezequias. Porque ele traz aqui de uma maneira muito bonita, muito clara, muito prática, aplicável, como fazermos restauração. Como passarmos por restauração. Nós vimos na primeira mensagem que a causa de tudo é espiritual. Em 2 Crônicas, capítulo 28, no versículo 2, fala que Acás, o pai de Ezequias, trouxe a idolatria para Judá. Ele fez imagens de escultura. Ele queimou incenso, diz no versículo 3, que era uma forma exclusiva de adorar a Deus naquela época. Ele queimou seus próprios filhos em sacrifício a outros deuses, a Moloque, deus pagão. Uma coisa abominável, mas que era culto de povos que não conheciam a Deus. No versículo 5, diz que por isso o Senhor o entregou nas mãos do rei dos sírios.
E fizeram uma grande multidão, os sírios fizeram uma grande multidão de prisioneiros lá de Judá. Ou seja, a nação ficou escrava. Por isso, por causa de uma situação espiritual, houve uma consequência. Tudo é espiritual. O mundo físico é resultado de um mundo espiritual. O que está acontecendo na nossa vida é resultado do que está acontecendo nas regiões celestiais. De positivo ou de negativo. Tudo que acontece na nossa vida tem uma origem espiritual. E essa origem traz consequências sobre nós. Está bem, está feliz, está com Deus, há um plantio espiritual. Está mal, está caído, está sem fé, está desanimado, está batido na fé, está fraco. Há um contexto espiritual que gerou essa situação. E nós somos agentes participativos desse contexto espiritual. Em Efésios 6 não está escrito que nós estamos sujeitos a uma guerra. Em Efésios 6 está escrito que nós temos que lutar. Nós somos colocados como agentes ativos na batalha espiritual para podermos gerar o que vai acontecer no mundo físico. Então, o mundo espiritual não é algo que está acontecendo alheio ao nosso comportamento, vontade e atitude. Não, o mundo espiritual está sendo movido pelas nossas ações e comportamentos, pelo nosso tipo de fé ou falta do tipo de fé. O mundo espiritual está sendo movido e isso redunda sobre nós nas coisas que acontecem na nossa vida. Ezequias entendia isso. Numa outra mensagem nós vimos que a primeira atitude dele foi a restauração do templo. Ele entendeu, e está registrado em 2 Crônicas 29, versículo 3, onde diz que ele abriu os portões da casa do Senhor e os reparou, e isso foi no primeiro mês do seu reinado, foi a primeira atitude de governo. Ele entendeu o que nós precisamos entender hoje. Deus se manifesta no templo, Deus está presente no templo, só que ele tinha o entendimento do templo físico, e nós temos o entendimento de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então Deus se manifesta no nosso corpo, na nossa vida. Note que Paulo, quando fala sobre isso, ele não diz que a nossa cabeça é o templo do Espírito Santo, ou os nossos sentimentos é o lugar onde o Espírito Santo habita. Diz que o nosso corpo dá um beliscão forte em você. Você pensou que era no irmão, né? Eu estava preparando as garras, não vi ninguém se mexer agora. Eu falei em você para que você sinta que é o seu corpo. É no seu corpo que o Espírito Santo habita. Esse corpo cheio de paixões, esse corpo sem vergonha, esse corpo guloso, esse corpo preguiçoso, esse corpo tendencioso ao mal. É nesse corpo que o Espírito Santo precisa habitar. Então esse corpo tem que ser restaurado. Fala com o seu irmão, cuidado com o que você come. Cuidado com o que você vê. Cuidado com a forma que você trabalha. Cuidado com o tempo que você usa para fazer as coisas. Tudo você está usando o corpo. Tudo você está usando o corpo. Tudo você faz através do corpo. Me perguntaram outro dia, por que vício químico é pecado? Por que beber, que fumar, usar droga é pecado? Porque destrói o corpo, irmão. E o corpo é o lugar para morar o Espírito Santo. O corpo tem um desgaste natural. Quer você queira ou não, você está ficando velho, enrugado, acabado. Desculpa eu lembrar você disso. Mas você está, porque o corpo vai se desgastando naturalmente. Mas você cometer suicídio a curto prazo é pecado. Você ir deteriorando o seu corpo é pecado, porque você está destruindo o templo do Espírito Santo. E Deus não pode habitar num corpo que está em desgraça e em destruição, em processo de destruição. Ele precisa de um corpo saudável, eu não falo biologicamente. Precisa de um corpo saudável, cuidado, tratado, preservado, para ser habitação de Deus em espírito, conforme está escrito em Efésios 2:22. Nós somos a habitação de Deus em espírito. Então nosso corpo precisa ser preservado e cuidado. Ele entendeu isso. Terceira mensagem, nós falamos sobre a restauração do ministério, do serviço.
Segundo Crônicas 29, o versículo 3, o versículo 4, aliás, diz assim: trouxe os sacerdotes e os levitas. Ele restabeleceu o trabalho, o serviço na casa do Senhor. Quando nós entendemos isso, nós sabemos que somos servos de Deus, devemos viver para a glória de Deus. Temos que desenvolver serviço espiritual. Fomos chamados para fazer isso. Serviço espiritual se faz no corpo de Cristo e fora do corpo de Cristo. Se faz na igreja para a edificação dos irmãos. Se faz fora da igreja para a salvação dos que estão perdidos, dos que não estão em Cristo. Vimos depois que Ezequias cuidou de restaurar uma aliança com Deus. Segundo Crônicas 29, 10, ele diz: agora estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor. As pessoas resolvidas, não os inconstantes, os vacilões da fé, aqueles que ficam titubeando, inseguros, mas os resolvidos são pessoas que fazem uma aliança com Deus, e a aliança com Deus é sacrificial. É uma aliança que envolve o corpo, uma aliança sacrificial com o corpo. Cristo estabeleceu a aliança e ele disse: eu faço no meu sangue uma nova aliança. E agora nós devemos viver em aliança com ele, a ponto de darmos a nossa vida para ele, o nosso corpo para ele, primeiro para ele morar, e se quiser que seja em sacrifício. Lembram da situação do pastor da Índia? Se tiver que ser um corpo que seja sacrificado, estar pronto a ser sacrificado por Cristo. Essa é a aliança. É assim que devemos viver. Ele entendeu isso. E por fim, nós vimos na semana passada que ele tratou da restauração do culto. Segundo Crônicas 29, versículo 30 a 35, fala sobre isso, e nós pregamos isso e compartilhamos com vocês no domingo passado, e depois durante a semana os irmãos conversaram sobre isso nas casas, através dos grupos pequenos. Pessoas que não compreendem essa ordem exata, acham que para restaurar a vida com Deus é ir para o culto e fazer o culto. Tem pessoas que acham que estão vivendo tudo errado, vem aqui na igreja, participar do culto, pronto, já estou restaurando a minha vida com Deus. Não. Percebam que está colocado em ordem o processo de restauração e cura. Vamos lá, de novo. Identificando uma causa espiritual, consertando o templo, servindo através de ministério, vivendo numa aliança com Deus, e então se presta o culto a Deus. É assim que Ezequias trabalha. E agora ele restabelece o culto. No culto que ele estabelece, é um culto feito em sacrifício. Diga comigo, o culto é em sacrifício. Culto demanda sacrifício. Cristo morreu por nós. Romanos 12, versículo 1, diz assim: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos a Deus em sacrifício vivo, em sacrifício. Apresente o vosso corpo em sacrifício vivo. Por isso que não tem sentido ir na igreja quando não tem o que fazer. Não tem sentido ir na igreja só quando está bem e afim. Não tem sentido, precisa apresentar o corpo em sacrifício. Ou seja, um corpo que é templo do Espírito, um corpo que renuncia às paixões, um corpo que cultua a Deus a semana inteira em santidade. Aí apresenta esse corpo em sacrifício vivo, que isso vai ser o seu culto inteligente. O seu culto racional, o seu culto com lógica, o seu culto com razão, não o culto apelativo e emotivo, o culto emocional, o culto de muitas lágrimas e nenhum compromisso, o culto de muita levantar de mãos, pular e dançar e nenhuma atitude prática de mudança de vida. Esse culto é praticado pelas pessoas que não têm restauração na sua vida.
Essas pessoas, elas são emotivas, não que não possa se ser emotivo dentro de um culto racional. Mas essas pessoas têm a emotividade como válvula propulsora do culto delas. Elas fazem um culto nas emoções. Como é que foi o culto hoje? Uma bênção, eu chorei pra caramba. Bênção, divertido, eu me alegrei muito. Eu fui muito tocado. Eu quero que você saiba que sendo tocado ou não sendo tocado, o Senhor está neste lugar para ser glorificado pelo seu povo. Independente das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da quantidade de riso, de lágrima, de quanto gostamos ou não gostamos. Aliás, o culto não é para você gostar. Você não tem que gostar de culto. Quem gosta de culto é Deus. Você deve oferecer sacrifício a Deus no culto. Você pode chegar no culto com dor de cabeça, Deus aceita. Você pode chegar carregando a perna e arrastando os pés, Deus aceita. Você pode chegar cansado porque trabalhou a noite inteira, Deus aceita. Quando Ele vê que você está oferecendo um sacrifício vivo a Ele, você precisa cultuar a Ele. Sabe um culto que Deus abomina? Daquelas pessoas que vão à igreja prestar cultos quando não tem o que fazer. Por que você não foi no culto, irmão? Eu tinha um compromisso. Essa pessoa declarou, ela não tem compromisso com o culto, porque ela tinha um compromisso e por isso ela não veio na igreja. O culto para ela não é um compromisso. Isso não é culto racional. O culto racional é feito da forma como Ezequias estabeleceu. Hoje, em poucos minutos, na Santa Ceia eu me detenho um pouco na pregação. Nós vamos falar sobre um processo de restauração que permeou todos os outros processos, que Ezequias fez junto com tudo. Tudo o que estava acontecendo foi acontecendo com o processo da restauração das contribuições em Judá. Enquanto o templo estava sendo aberto, os sacerdotes chamados para o templo, a aliança sendo feita, o culto sendo restabelecido, enquanto tudo estava acontecendo, estava havendo contribuições do povo para isso. Primeiro, as ofertas. Durante 2 meses, segundo Crônicas, capítulo 29, versículo 31. Eles não tinham o que trazer. Pense comigo, a nação estava destruída política, econômica, socialmente, religiosamente. As lavouras estavam sem produzir. Os inimigos estavam defraudando eles do que eles tinham. Eles estavam pagando impostos para outros povos. Eles não tinham absolutamente nada, a não ser o básico para a sobrevivência. É nesse contexto que Ezequias assume o trono no reino e começa a fazer as reformas. Mas nesses primeiros 2 meses de restaurações, diz neste versículo que eles deveriam trazer sacrifícios de ofertas de ação de graças. E todos os que estavam de coração aberto, disposto, trouxeram holocaustos. Trouxeram de acordo com o que podiam trazer. Mas as ofertas estavam sendo dadas nesse tempo para fazer com que todas as restaurações acontecessem. Não era situação de que, não temos nada, não podemos dar nada, não vamos dar nada. Não é o caso de que, eu não tenho nada, Deus sabe. Não, todo mundo tem alguma coisa, todo mundo pode de alguma forma. É isso que Ezequias fala. Tragam as ofertas de ação de graças, reconheçam Deus na vida de vocês e tragam as ofertas. Depois de 2 meses, eles começam a trazer os dízimos. Diz na 2 Crônicas 31, versículos 5 a 7. Logo que se divulgou esta ordem aos filhos de Israel, trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel, de todo o produto do campo. Trouxeram também em abundância os dízimos de tudo. Trouxeram dízimos das vacas, das ovelhas e dízimos das coisas que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e fizeram montões e mondões. E aí no versículo 7 diz que isso aconteceu durante 4 meses, do 3º mês até o 7º mês. Então no 1º e 2º mês foi restaurado as ofertas. Quando eles não tinham nada, é lógico que eles não tinham lavoura, como que eles iam dar dízimo? Eles não tinham colheita, como que eles iam dar dízimo? Então durante 2 meses eles davam as ofertas.
A partir do terceiro mês começaram a colher o resultado desses 2 meses, dando ofertas e restaurando o templo, restaurando o sacerdócio, restaurando a aliança, restaurando o culto. Começaram a colher resultados disso e começou a nascer os primeiros frutos da terra. Começou a nascer, o gado começou a ter forma. Então agora eles começam a dar o resultado disso para Deus, como dízimo e primícia. Eles pegam os primeiros frutos da colheita e entregam a Deus. Pegam a 10ª parte do que eles tinham recebido nesse tempo e entregam a Deus. E nesse processo está sendo restaurado a confiança em Deus, através das contribuições. E eu quero, já para ir para a conclusão dessa mensagem, falar para vocês sobre 3 coisas que acontecem com uma pessoa que está organizando a sua vida e sendo restaurada. Enquanto alguém vai buscando a restauração pelos passos que Ezequias nos ensinou, que temos pregado para vocês, a primeira coisa que acontece na vida dessa pessoa é que ela possui uma confiança plena em Deus. Quem está restaurando a sua vida confia totalmente em Deus. Isso é refletido na sua vida financeira. Ela confia em Deus quanto às suas necessidades. Ela tem necessidades e ela sabe que Deus na hora certa proverá. Deus vai surgir na hora certa com provisão. Porque ela confia em Deus. Ela não tem dúvida que Deus vai agir. Isso leva ela a não se desesperar por causa das preocupações financeiras. Todos têm preocupações financeiras, ou não. Todos carregam questões na área financeira. Todos têm. Mas ter desespero por causa da área financeira, aflição, ficar doente é coisa para quem não confia plenamente em Deus. Para quem não tem essa confiança no Senhor. Essa pessoa não vai mudar as prioridades para conseguir mais recursos financeiros. Tem pessoas que estão abandonando a família para trabalhar mais, abandonando a fé para trabalhar mais e ganhar mais. São pessoas que não confiam plenamente em Deus. Então elas acreditam que elas é que têm que fazer. E elas vão deixando prioridades de lado. Essas pessoas não aprenderam o que Davi aprendeu. Salmo 37, versículo 25. Fui moço, agora sou velho. Não sou eu, tá? É Davi. Qualquer semelhança é mera coincidência. Fui moço, agora sou velho. Porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar pão. Aí usou um termo forte, o justo. O justo na linguagem de Ezequias é aquele que estava trabalhando para restaurar o templo, para restaurar o serviço sacerdotal, a aliança, o culto. O justo hoje é aquele que foi perdoado dos seus pecados, vive em santidade para a glória de Deus. Vive para louvor da glória de Deus e não para si mesmo. Esse justo nunca vai ser desamparado. Mas o Senhor proverá. Quem tem experimentado a provisão do Senhor na sua vida? E Jeová Jireh tem se manifestado em seus passos. É o justo que desfruta disso, não é para todo mundo. Segunda coisa que acontece com a pessoa em restauração. Ela possui um desejo inegociável de servir a Deus. Nós lutamos diariamente com 2 propostas na nossa vida. Servir a Deus ou servir a nós mesmos. Correr atrás dos meus interesses, desejos, do meu suprimento, ou correr atrás do reino de Deus e da vontade de Deus. Biblicamente somos ensinados a casar essas 2 coisas. A buscar o reino de Deus e a sua justiça, e pela confiança plena em Deus, sabermos que as demais coisas vão ser acrescentadas. Isso é um processo que acontece naqueles que têm um desejo inegociável de servir a Deus. Eles não vão deixar de prestar o culto, não vão deixar de prestar um serviço ministerial na igreja, por causa dos seus interesses particulares. Por causa dos seus pensamentos, ideias e vontades.
porque eles não negociam isso. Servir a Deus está acima de tudo. Eles estão bem, eles estão servindo a Deus. Eles estão com dificuldades, eles estão servindo a Deus. Eles são constantes no ministério, são constantes no trabalho do Senhor. Eles estão buscando sempre edificar os irmãos, sempre evangelizar pessoas não salvas. Você perguntou para alguém essa semana se ele era salvo? Não precisa responder. Eu perguntei, mas você perguntou? Você se interessou em alguém? Você se interessou em alguém ser salvo? Você está servindo em algum ministério na igreja que está contribuindo para edificar outras pessoas? Vá pensando nisso e você vai chegar à conclusão se o seu desejo de servir a Deus é inegociável ou não é negociável. Não, agora eu não posso porque eu tenho isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho esse serviço, eu tenho aquilo na minha vida, eu tenho que cuidar, então eu não posso servir, eu não posso trabalhar, não tenho tempo. Essa pessoa tem algo negociável. A prioridade é clara para essa pessoa, é o reino de Deus. E nós servimos o reino de Deus quando promovemos o reino de Deus na terra. No livro A Teologia do Cachorro e do Gato, alguém já leu esse livro? Teologia do Cachorro e do Gato? Bom, recomendo para vocês, de Bob Joffrin, americano, Bob Joffrin. Ele diz o seguinte, vocês já perceberam como o cachorro e o gato são diferentes? Já viram isso? O cachorro olha para você e fala, meu dono. O gato olha para você e fala, meu funcionário. Não é assim? Pensa se não é. Você manda o cachorro, o que ele faz? Sai daqui! Fala para um gato sair daqui. Ele olha para você, lambe a patinha, e olha de novo, e não se mexe. E o Bob, ele fala sobre a teologia do cachorro e do gato, falando do crente que é como um cachorro, e do crente que é que nem um gato. E aí, num livro, uma parte que eu vou ler para vocês, ele diz o seguinte, um cachorro diz, você me acaricia, me alimenta, me abriga, você me ama, você deve ser Deus. O gato diz, você me acaricia, você me alimenta, me abriga, você me ama, eu devo ser Deus. É bem assim essa teologia. E são bem assim os crentes. O crente cachorro. Quem pegar a mensagem no YouTube assim, só uma parte, mas não vai entender nada. O crente cachorro, ele vê tudo que Deus faz por ele e fala, você é Deus. O crente gato, ele vê tudo que Deus faz e fala, eu sou Deus. Deus está cuidando de mim. Eu sou Deus. O Bob, ele continua, o cachorro diz, Senhor, você me ama, me abençoa abundantemente, deu sua vida por mim, você deve ser Deus. Enquanto o gato diz, Senhor, você me ama, me abençoa abundantemente, deu sua vida por mim, eu devo ser Deus. Os gatos pensam assim, eu não devo ser simplesmente a razão pela qual Deus morreu, eu sou a razão pela qual Ele vive. Esse é o crente gato, que acha que Deus está ali para atender. Esses crentes se revoltam, esses crentes, quando as coisas não acontecem do jeito que eles fazem, eles ficam com cara feia. Esses crentes, quando Deus não responde às orações, eles fazem greve de dízimo, de oferta, de culto, de abraço, de sorriso. Esses crentes gatos, eles quando Deus não atende o que eles querem, eles ficam muito zangados. Porque eles pensam, Deus vive para mim. Como é que Ele não está cumprindo o papel dele? Que Deus irresponsável é esse? Que não está fazendo o que eu quero, o que eu preciso. Completamente diferente do Deus, do crente cachorro. Fala para o seu irmão, você é cachorro ou gato, irmão? Agora que você já pisou fundo, vai fundo e fala, seja um crente cachorrão. Vai fundo. Esse crente cachorro, ele não negocia servir a Deus. É em qualquer situação, ele está lá servindo a Deus.
Ele está lá, se ele é pregador, ele está lá pregando. Se ele é diácono, ele está lá servindo. Se ele é cantor, ele está lá cantando. Se ele é administrador, ele está lá administrando as coisas de Deus. Se ele está no ministério, ele continua lá no ministério. Aconteça o que acontecer, ele continua lá, porque o desejo dele é promover o reino de Deus e a glória de Deus. E ele entende que isso é feito por meio da igreja do Senhor na terra. Então ele está lá. Aleluia. Au, au. O do Vanderlei eu transformo em au, au. A partir de hoje não tem mais é au, au. Só não morde os outros, irmão. Terceiro, quando você está com a sua vida sendo restaurada, você precisa, você gosta, mas você não tem apego a dinheiro e bens materiais. Não tem. Não é que você vai sair por aí que nem louco rasgando nota de 100. Não, não é isso. Mas você não está preso à nota de 100. Você não está preso, você não está amarrado emocionalmente. Você não ama o dinheiro. Você não serve aos bens. Você pratica generosidade com a obra de Deus e com pessoas. E você com isso está evitando muitos males na sua vida. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Diz assim, leiam comigo. Porque de todos os males, e alguns nessa cubia, se desviaram da fé. Atormentaram. Você vê o que o apego ao dinheiro faz? Um prejuízo temporal e eterno. Se desviaram da fé. E se atormentaram. Se desviaram daquele caminho que leva à salvação, à eternidade, à vida com Deus, fé. E nessa vida ainda trouxeram muitas dores para si. Se amarguraram com muitas coisas. Se atormentaram. Por causa do amor que tem ao dinheiro. É difícil encontrar um bêbado dizendo eu sou bêbado. É difícil achar um amante do dinheiro dizendo não, eu amo o dinheiro. É difícil. Mas as características e os sinais são claros na vida da pessoa. Porque ela está presa a ele, ao dinheiro. Não preciso dizer, vocês sabem que Jesus afirmou, ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas, aos bens, a mamon. Não é possível. Tem que escolher a quem vai servir, a quem vai se dedicar. O fato é o seguinte, irmãos. Pessoas restauradas, que vivem em comunhão com Deus, que amam a Jesus e servem no seu reino, mais do que amam a si mesmos e mais do que cuidam dos seus próprios interesses. Essas pessoas são aquelas que os interesses do reino de Deus sempre prevalecerão sobre os seus. E os ensinamentos de Jesus se tornam algo prático, do cotidiano, do dia a dia, da ação. E o que faz é mediante o que Jesus fala, e não o que sente, o que quer, o que pensa. Vamos ficar em pé. Mateus 6,33, que já mencionei 2 vezes na mensagem. Ele diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Sirva a Deus, trabalhe para Deus, se sacrifique para Deus. Gaste tempo com ministérios. Gaste tempo com a sua igreja. Se aplique. Deus vai trabalhar por você. Ele vai trabalhar para acrescentar as coisas, para fazer as coisas na sua vida. Ele não mente na sua palavra, Ele é fiel e verdadeiro. Pessoas restauradas ou em restauração confiam plenamente em Deus, servem ao Senhor de maneira inegociável e não estão apegados aos bens materiais. Aplaude ao Senhor pela sua palavra.
Nós vamos sair do templo daqui a pouco, debaixo da certeza de que a estrada boa e iluminada que o Senhor preparou, ela não se manifesta apenas aqui, mas nos lugares onde vamos, nas coisas que fazemos. Há ali um caminho bom, um caminho iluminado por Ti, para eu andar por ele, para nós andarmos por ele. Vamos encontrar pessoas boas para caminharmos juntos com elas. Vamos ter sabedoria para tomar as decisões certas no dia a dia dessa estrada boa, iluminada, que o Senhor preparou para nós. Vamos levar na nossa bagagem alegria, Senhor, porque faremos do caminhar na vida, das coisas na nossa casa, no nosso trabalho, faremos dali um púlpito, um altar, para servir e glorificar ao Senhor. E o Senhor só aceita o serviço feito com alegria. Vamos carregar alegria. Quanto às nossas lutas e tribulações, confiamos ao Senhor. Seja feita a Tua vontade. Se tivermos que padecer por Ti, nos alegraremos na dor, nos gloriaremos no sofrimento. O que nos importa é terminar a carreira nessa vida, guardando a fé, para nos encontrarmos contigo e desfrutarmos de toda a eternidade. As pessoas comuns, Senhor, apenas pensam no hoje, apenas pensam no amanhã temporal, mas os nossos olhos estão fitos em Ti, Jesus. E o Senhor foi preparar um lugar para nós, para que onde o Senhor está agora, nós estejamos também contigo um dia, estaremos contigo um dia, e viveremos ali por toda a eternidade. Anelamos, quando chegar a nossa hora, nos entregarmos por completo. Então será corpo, alma e espírito. Hoje carregamos esse corpo nessa vida, com dores, sofrimentos, dificuldades, mas um dia estaremos libertos dele e receberemos o corpo incorruptível, Senhor, um corpo novo para uma vida plena e nova. Mas isso é porque nos entregamos a Ti hoje, e é dessa forma que nós estamos, Senhor, consagrando não só o culto que está terminando, mas o nosso dia a dia e a nossa vida, entregando-nos a Ti, vivendo para Ti, fazendo só aquilo que é para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome do Senhor Jesus.